Vou compartilhar a tela aqui com vocês, os slides aqui, certo? Então, a gente vai ver a aula 9 hoje, com alguns conceitos aí de estados físicos, né? Depois uma coisa de sistemas e, para completar, a gente vê análise imediata, né? Separação de misturas, as diferentes análises que a gente pode ter. Então, pessoal, ó, o primeiro tópico que esse módulo vai trazer vai ser sobre as mudanças de estado físico, né? Então, a gente aprende lá no ensino médio, né, no cursinho, que a matéria ela pode ter 3 estados físicos, né? O estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Então, eu trouxe aqui um esqueminha com umas figuras para a gente entender melhor esses 3 estados físicos. O primeiro estado é o estado sólido, né? Que é aquele caracterizado por ter forma e volumes próprios. Por que acontece isso? Porque se a gente for observar aqui pela figura, ó, as partículas no estado sólido, elas são caracterizadas por estarem muito unidas umas com as outras, né? Então, elas são bem juntinhas. Então, eu falo que uma não tem movimento livre da outra, tá? Então, elas são bem dependentes uma da outra, bem juntinhas. E, por causa disso, elas vão ter forma e volumes próprios, né? E há muita força de atração entre as partículas, certo? Então, eu peguei aqui, por exemplo, um cubo de gelo, né? Que é a água no estado sólido, e dei um zoom aqui de como essas partículas, essas moléculas, elas vão estar, tá? Então, bem juntinhas e com muita força de atração entre elas. Aí, nesse caso, a gente fala que as partículas no estado sólido, elas só têm movimento ao redor do próprio eixo, tá? Por quê? Uma depende da outra, uma está bem juntinha da outra, elas não conseguem se movimentar aí por todo o recipiente. Então, o movimento é só ao redor do próprio eixo. O segundo estado físico é o estado líquido, né? Que é aquele que possui volume próprio, só que a forma é do recipiente que a contém. Então, por exemplo, se eu pegar um copo e colocar água, a água ela vai, né, o líquido ele vai tomar a mesma forma do recipiente, do copo. Se eu pegar, por exemplo, uma jarra redonda, o que vai acontecer? O líquido ele vai assumir aquela forma redonda ali do meu recipiente, certo? Isso acontece com o estado líquido porque as partículas elas estão colocadas umas sobre as outras, né? Então eu falo que essas partículas elas estão um pouco mais afastadas, só que ainda elas sentem atração uma pelas outras. Então, por exemplo, aqui, ó, peguei esse copo de água e dei um zoom nas minhas partículas. Então, a gente já percebe o seguinte, que comparado, por exemplo, com o estado sólido, essas partículas elas estão mais afastadas, mas ainda sentem atração uma pelas outras, certo? Então, elas já têm aí uma certa liberdade de movimento. Já no estado gasoso, é aquele estado que não apresenta forma e nem volume próprio, né? E as partículas vão ocupar todo o volume do recipiente. Então, por exemplo, se eu chegar aqui numa sala, né? No cantinho da sala, eu espirrar um perfume, o que vai acontecer? Logo, esse perfume, essas partículas vão tomar todo o meu, né? Toda a minha sala, certo? Porque elas vão ocupar todo o volume do recipiente. As partículas elas estão bem afastadas e elas se movem em todas as direções, né? Então a atração entre as partículas é desprezível. Então, quando a gente estudar gases, por exemplo, a gente vai lembrar disso, né? Que num gás ideal a gente não considera as forças de atração e nem repulsão, né? A gente acaba desconsiderando, certo? E aqui eu peguei, por exemplo, dei um zoom aqui para mostrar para vocês como que essas partículas gasosas elas estão separadas umas das outras, né? Elas já conseguem se movimentar com certa liberdade. Tranquilo? Agora, eu posso estar num estado físico e passar para outro estado físico, né? Então, eu trouxe um esqueminha aqui que ele resume essas transformações. Então, por exemplo, eu estou lá no estado sólido, eu quero passar para o estado líquido, né? Então, eu faço um processo que eu chamo de fusão. Do estado líquido para o estado gasoso, eu tenho um processo que eu chamo de vaporização. E eu posso ter uma passagem direta do sólido para o gasoso, que é um processo que a gente chama de sublimação. Então, perceba que é uma passagem direta, né? Eu pulo a etapa aqui do líquido, certo? Então, é o que a gente chama de sublimação.
Percebam que eu coloquei todas essas flechinhas em vermelho para mostrar que são transformações que a gente chama de transformações endotérmicas, ou seja, para ocorrer eu preciso absorver calor. Como assim? Ó, vamos imaginar as partículas no estado sólido, né, onde elas estão completamente juntas, unidas. Para eu passar para o estado líquido, eu preciso o quê? Preciso separá-las um pouco. Então, o que acontece? Essas moléculas precisam absorver calor para que elas possam ficar mais agitadas e separar umas das outras. Por isso que é uma transformação endotérmica, certo? Agora, o contrário eu também posso ter. Então, por exemplo, do líquido eu passar para o sólido é um processo que eu chamo de solidificação. Do gasoso para o líquido, liquefação. E do gasoso direto para o sólido é um processo que eu chamo de ressublimação. Muitos autores trazem a ressublimação como uma sublimação, tá? Uso o mesmo termo. Tá? Então, eu coloquei aqui porque pode ser que apareça esse termo ressublimação para vocês aí. E percebam que eu coloquei agora o estado, né, o inverso, como essas flechinhas em verde, que mostram que são transformações exotérmicas, ou seja, transformações que liberam calor. Então, vamos imaginar a situação, ó, eu estou lá no estado gasoso, onde essas moléculas elas estão agitadas, elas estão aí separadas umas das outras. Se eu quiser passar para o estado líquido, por exemplo, que é o estado que elas estão um pouco mais próximas, o que eu preciso fazer? Preciso liberar calor, preciso tirar energia. Então, tirando esse calor, liberando esse calor, essas moléculas vão ficar menos agitadas, então, com isso, elas vão se unir mais, né? Que é o caso, por exemplo, do estado líquido. Aí, por exemplo, eu estou no líquido e quero passar para o sólido. Mesma coisa, né? Elas estão mais separadas, estão agitadas, eu vou tirar calor, essas moléculas vão ficar menos agitadas e vão se aproximar mais, caracterizando, então, o estado sólido, tá? Então, lembrem sempre que eu posso ter essa transformação endotérmica ou a transformação exotérmica, tá? E guardem sempre que o estado sólido, moléculas bem próximas, o estado líquido um pouco mais afastadas e o estado gasoso, elas estão bem mais separadas, tá? Bem mais agitadas. Tranquilo? Aqui eu trouxe alguns exemplos, né, dessas mudanças de estado físico aqui, só para a gente entender melhor. Então, um exemplo de fusão, eu tenho lá o gelo, né? Quando eu tiro o gelo do congelador e deixo, por exemplo, fora lá na temperatura ambiente. O que vai acontecer? Ele logo vai derreter. Então, ele está passando do estado sólido para o estado líquido. Solidificação é o contrário, né? Então, eu pego lá minha forminha de gelo, coloco a água líquida e levo para o congelador, né? Depois de um tempo, a gente vai ter a formação, então, das pedrinhas de gelo. Um exemplo de liquefação, né? É que quando eu pego, por exemplo, um copo e coloco lá uma água bem gelada, por exemplo, ou um suco bem gelado. O que vai acontecer? Depois de um tempo, a gente vai perceber que o copo está suado, né? A gente usa às vezes esse termo, o copo está suado. Por quê? Quer dizer que essas moléculas, elas encontraram aí, né? Transformaram por estado vapor e a hora que eles entraram aqui em contato com um vidro bastante gelado, elas se transformaram em líquido, certo? Então, seria aquela parte que a gente chama de copo suado, né? E a sublimação seria aquelas bolinhas de naftalina que a gente coloca, por exemplo, nos armários, né, para espantar as baratas. Então, o que acontece? Eu coloco lá a bolinha, né? Tá lá no estado sólido. Depois de um tempo, a gente vai observar que ela não existe mais, tá? Então, a gente só vai sentir, né, aquele cheirinho forte. O que acontece? Uma sublimação, né? Ou seja, passou do sólido direto para o gasoso. E aqui eu chamo a atenção de vocês porque eu posso ter o processo de vaporização de 3 formas, tá? Que a gente chama de evaporação, ebulição ou calefação. Então, essas 3 formas são formas de eu ter a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Qual que é a diferença entre elas? A velocidade com que esse processo ocorre. Então, por exemplo, o processo de evaporação é a passagem do líquido para o gasoso muito lentamente. Um exemplo disso, eu pego a roupa, tirei lá da máquina de lavar e coloco no varal para secar.
certo? Então, o que vai acontecer? Toda aquela água líquida vai se transformar, né, em gasosa, então eu vou secar a roupa. Só que é um processo muito, muito lento. O processo de ebulição já é um processo mais rápido, né? Que é o caso, por exemplo, de eu pegar a minha água e eu ferver para fazer o café, né? Então, normalmente a ebulição ela é marcada por ter esse surgimento de bolhas, né? Então, você pega lá a caneca, vai ferver a água, você vai ver as bolinhas subindo. E a calefação, que é um processo assim muito rápido, tá? Ela é um processo instantâneo. Que é o caso, por exemplo, de eu pegar uma churrasqueira quente, acabei de fazer lá o meu churrasco, eu vou lá com um copo d'água e jogo na churrasqueira, né? Eu vou escutar o tss, né? Aquele barulhinho aí. Então, é um processo extremamente rápido. Outro exemplo, por exemplo, se a gente está lá passando roupa, eu pego o borrifador de água e jogo no ferro. Você vai escutar o tss também, né? Então, é um processo extremamente rápido, tá? Então, só lembrem que esse processo de vaporização, ela pode ocorrer dessas três maneiras e a diferença entre elas é a velocidade com que ocorre. Tranquilo? E aqui, pessoal, nesse slide, eu quero chamar a atenção de vocês, certo? Importante lembrar, ó, nas mudanças de estado, há apenas transformações físicas, né? Ou seja, ocorrem apenas alterações na organização e no movimento das partículas. As partículas são as mesmas, certo? Então, eu não tenho transformação química durante uma mudança de estado, tá? Porque eu não mexo na minha partícula, a única coisa que eu faço é alterar a organização e movimento delas. Então, por exemplo, no estado sólido, elas estão ali extremamente organizadas, né? Um movimento bem assim restritivo. Quando eu passei para o estado líquido, elas se organizaram de uma maneira mais separada, mais longe uma das outras, e um movimento mais livre, vamos dizer assim. Tá? Então, guardem isso. Eu não tenho transformação química, apenas transformação física. E o que a gente vai falar bastante, né? Ponto de fusão e ponto de ebulição. Então, por exemplo, o ponto de fusão vai ser aquele ponto, né? Aquela temperatura na qual uma substância ela vai começar a passar para o estado líquido. Então, eu tenho lá ela no estado sólido, ela atingiu determinada temperatura, ela vai começar a se liquefazer, certo? Cada substância tem o seu ponto de ebulição, seu ponto de fusão, assim como o seu ponto de ebulição também, né? Que é exatamente aquele ponto, aquela temperatura na qual a substância passa do estado líquido para o estado gasoso. Tá? Então, a gente vai ouvir falar bastante nesses dois pontos aí. Tranquilo? O segundo tópico, pessoal, que esse módulo traz é classificação da matéria, certo? Então, a gente sabe que as substâncias puras, elas podem ser divididas em dois grandes grupos. O que eu chamo de substâncias puras simples e as substâncias puras compostas, né? Então, as substâncias puras simples, elas são formadas por um único elemento. Um exemplo, o O2, né? O oxigênio. Por quê? Por que ela é uma substância simples? Porque ela é formada pelo elemento oxigênio. O H2, né, o hidrogênio, também é uma substância simples porque é formada por um único elemento, o elemento do hidrogênio. Tá? Agora, se eu tiver uma substância formada por dois ou mais elementos, eu tenho o que eu chamo de substâncias compostas. Né? Um exemplo, a água, né, H2O. Por que ela é uma substância composta? Porque ela é formada por dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, certo? Ou seja, dois elementos. O cloreto de sódio, a mesma coisa, formada pelo sódio e pelo cloro, dois elementos diferentes, certo? E eu posso ter o que eu chamo de mistura, que são materiais formados por duas ou mais substâncias puras, que eu posso chamar também de componentes. Então, um exemplo, se eu pegar lá um copo de água e colocar sal e eu vou misturar, tá? Por que vai ser uma mistura? Porque eu tenho dois componentes diferentes. Tranquilo? Então, a gente vai usar aí também esses termos aí. Tem bastante exercício também que pede para você identificar o que é uma substância simples, uma substância composta, uma mistura. Aí, pessoal, o que acontece? Vamos imaginar que eu tenha um determinado material, tá? E eu vou aquecer esse material. Então, eu vou lá, eu pego um papel e vou colocar um termômetro ali e um cronômetro, tá? Então, eu estou aquecendo esse material
E ao longo de um determinado tempo, eu posso ir verificando a temperatura, né? Controlando a temperatura desse aquecimento. Aí eu vou obter dados, né? Ou seja, eu vou ter a temperatura versus o tempo. E com isso eu posso construir um gráfico que eu chamo de curva de aquecimento. Então, ou seja, nesse gráfico, no eixo Y, eu tenho a temperatura e no eixo X eu tenho o tempo, em minutos, por exemplo, certo? Então, uma substância pura, eu consigo diferenciar ela de uma mistura olhando simplesmente a curva de aquecimento. Olha aqui, ó, os exemplos que eu trouxe. Vamos pegar uma substância pura aqui qualquer, água, tá? Se eu pegar e medir, né, a temperatura ao longo do tempo e construir essa curva de aquecimento, ela vai ter esse jeito aqui, ó, que a gente fala que é como se fosse uma escadinha, né? Que eu falo que ela tem 2 patamares diferentes. Então, o que acontece? Inicialmente, eu tenho um aumento na temperatura, que caracteriza, então, que ela está no estado sólido. No caso da água lá, né? Ela atingiu lá o ponto de fusão, o que vai acontecer? Durante a passagem, né? Durante a transição do estado físico de sólido para líquido, essa temperatura é constante. Então, ou seja, aqui começou o material passar do sólido para líquido, então, durante todo esse tempo, ele está fazendo essa transição de fase. Atingiu o ponto lá, o que acontece? Eu só tenho líquido, né? As minhas moléculas só estão no estado líquido. Então, eu tenho esse aumento de temperatura aí, tá? Algo crescente, é o meu segundo patamar. Atingiu o ponto de ebulição, o que acontece? Novamente, durante a transição de fase, eu tenho algo constante, ou seja, um único valor de temperatura. Todas as partículas que estavam no estado líquido passaram para o estado gasoso, o que acontece? Eu tenho novamente um patamar crescente aqui, né, com o aumento da temperatura. Então, é isso que caracteriza uma substância pura. Pontos de fusão e pontos de ebulição são constantes, ou seja, um único valor, tá? E a gente percebe isso por esse patamar constante. Agora, se eu tiver uma mistura, certo? Ou seja, algo com 2 ou mais componentes diferentes. Olha só o gráfico. Eu vou ter algo inicialmente crescente, né? Porque eu estou aumentando a temperatura. Só que durante a transição de fase, eu não vou ter algo constante. Eu vou ter algo um pouco crescente. Perceba, não é totalmente crescente, mas também não é totalmente constante. Então, ao invés de eu ter um único valor de temperatura, eu vou ter um intervalo de temperatura, certo? Isso durante a transição de fase aqui do sólido para o líquido e a mesma coisa do líquido para o gasoso. Então, ó, qual que é a diferença de substância pura e mistura? A substância pura, ela tem ponto de fusão e ebulição constantes, um único valor, enquanto que a mistura tem ponto de fusão e ponto de ebulição variáveis. Ou seja, eu tenho um intervalo de valores, certo? Então, olhando o gráfico, eu já consigo ver se é uma substância pura ou uma mistura, tá? Então, prestem bastante atenção aí nesses detalhes aí. Agora, eu posso ter 2 tipos de misturas especiais, que a gente chama de mistura eutética e mistura azeotrópica. A mistura eutética é uma mistura de sólidos que possui temperatura de fusão constante. Um exemplo disso são as ligas metálicas, né? Por exemplo, a gente sabe que o cobre é formado de estanho mais chumbo, por exemplo, tá? É uma liga metálica. Então, o que acontece? Ó, observa o gráfico. A gente tem aqui a curva de aquecimento, né? Temperatura no eixo Y e o tempo no eixo X. Então, uma mistura eutética, ela é caracterizada por ter, ó, olha o ponto de fusão, né? Constante. Enquanto que o ponto de ebulição é variável, ou seja, eu tenho um intervalo de temperatura. Então, na verdade, isso aqui é o gráfico que é uma mistura, né? Um pouco do gráfico da substância simples com o gráfico da mistura, tá? Só que no caso de ser uma mistura eutética, que eu tratar de sólidos, né? Eu vou ter apenas o ponto de fusão constante.
Agora, eu posso ter o que eu chamo de mistura azeotrópica, né? Que seria a mistura de líquidos que possui temperatura de ebulição constante. Então, olha a diferença. Aqui agora, durante a transição de fase, eu não tenho um único valor, mas eu tenho uma variação, né? Eu tenho um intervalo de valores aqui. E a temperatura de ebulição já é constante, então eu tenho um único valor. Tá? Então, se a gente for comparar uma mistura eutética com uma mistura azeotrópica, a gente vai observar, então, que a mistura eutética, ponto de fusão, o mesmo valor, e a mistura azeotrópica, a gente tem um ponto de ebulição no mesmo valor. Tá? Então, novamente, o que os exercícios podem pedir? Ele vai dar lá o teu gráfico e pede para você identificar se é uma mistura eutética, azeotrópica, ou simplesmente uma mistura normal, ou uma substância pura. Tá? Então, por isso que a gente tem que guardar aí essas características aí típicas de cada um. Tranquilo? Pessoal, porque daqui a pouco vai encerrar, então eu vou encerrar automaticamente, eu vou encerrar essa reunião, tá? E daqui 2 minutinhos eu já entro novamente aqui. Aí a gente já vê essa terceira parte aqui, certo? Deixa eu só finalizar aqui. Todo mundo escreveu o nome nessa aula, né? Só para eu vou salvar aqui e mandar para o Gabs, certo? Tá, pessoal? Então, eu vou finalizar, vou encerrar essa aula. 2 minutinhos, a gente já entra de novo. Tranquilo? Então, até daqui a pouco.